Olá, alunos! Estou aqui fazendo esse vídeo para explicar, dar orientações para a realização do roteiro de estudos de matemática do dia 31 de maio, do sexto ano do ensino fundamental. O conteúdo do roteiro é figuras poligonais, perímetro e área. Então, estudaremos figuras poligonais e nelas faremos a medição do perímetro e encontraremos a área. O instrumento é a apostila Aprender Sempre, volume 2, que está prestes a ser entregue para vocês. Existe uma parte que é somente para leitura, vocês não precisam copiar, que fala sobre as duas grandezas, área, que é um conceito que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional, ou seja, eu vou encontrar a superfície do objeto, certo? E temos o perímetro, que é a soma dos lados do objeto. Então, em uma mesma figura, podemos encontrar o perímetro, somando seus lados, e a área, achando a sua superfície, certo? Então, aqui temos um exemplo. A mesma figura, ela tem de área 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, e de perímetro ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de perímetro. Então, perímetro é a medida do contorno de uma figura, enquanto que a área é a medida da superfície. Agora, responda as questões abaixo na apostila Aprender Sempre, volume 2. E caso vocês não recebam ela essa semana, vocês podem estar respondendo no caderno. Não precisam copiar as questões, somente resposta, porque vocês receberão essa apostila e terão acesso aos exercícios dela. As atividades abaixo estão na apostila Aprender Sempre, volume 2, primeira atividade, página 71. Então, aqui vocês precisam encontrar o perímetro de cada uma das figuras. A figura A, que é a rosa, a figura B, que é a verde, a figura C, que é um tom de verde meio azulado, e a figura D, que é um tom amarelo. Sabendo que cada lado do quadradinho representa uma unidade de medida U de comprimento, a medida do perímetro de cada superfície é. Então, o que vocês precisam fazer? Contar os contornos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, vocês vão contar os contornos do desenho. E isso é o perímetro, certo? E é isso que eles pedem. Olha, perímetro de cada superfície. Então, é pedido o perímetro. No item B, se cada lado do quadradinho mede 2 centímetros, o perímetro de cada superfície será em centímetros quanto? Então, eu vou precisar pegar esse valor encontrado, no caso aqui da A, eu encontrei 14 unidades, né? E vou multiplicar por 2, que é o valor de cada quadradinho. Então, 14 vezes 2, 28 centímetros. Então, no caso da A, eu encontrei aí o valor de 28 centímetros, certo? Exercício 2. Esse exercício caiu no Saresp de 2010. O lado de cada quadradinho da malha quadriculada a seguir mede 1 centímetro. Então, cada quadradinho tem como unidade 1 centímetro. Das figuras desenhadas na malha, aqui possui perímetro igual a 12E. Então, vocês vão precisar contar o perímetro de cada uma das figuras. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão contar. E aí vocês vão ver qual é a figura que tem como unidade 12 quadradinhos, certo? Que é o que eles estão pedindo. Olha, aqui possui perímetro igual a 12 centímetros, certo?
Na página 73, temos o exercício 3. Considere que o lado de cada quadradinho representa uma unidade de medida U de comprimento. Dentre as figuras desenhadas a seguir, a de maior perímetro é, ou seja, a que tem um maior contorno. Então, vocês vão precisar contar todas as figuras, todos os seus quadradinhos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na A, eu vou fazer de vermelho para vocês verem melhor. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, a A, perímetro, 20. Vocês vão contar da B, vão contar da C e vão contar da D. E aí, o maior perímetro é a resposta certa. Questão 4. Observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, temos aí 4 figuras. Pergunta: se cada quadradinho equivale à unidade de medida U ao quadrado, ou seja, eu estou falando de área. Toda vez que a gente usa a unidade ao quadrado, ou seja, elevado a 2, a gente está falando de área, de espaço. Então, a gente quer saber a área de cada uma das figuras. Então, eu vou contar quantos quadrados tem e não lados. Então, aqui, olha, 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 quadradinhos no A. Então, a unidade aqui é 12U elevado a 2, certo? E assim vocês farão com todos. Vocês vão contar os quadrados e não as laterais. Por quê? Nós estamos falando de área agora. Como você pensou para determinar a área dessas figuras? Então, vocês vão escrever. Ah, eu pensei que tinha que contar os quadrados. Ah, eu pensei que tinha que fazer o lado vezes o lado. Vocês vão pensar o que veio à cabeça de vocês quando vocês viram esse exercício. Exercício 5. A área de cada quadradinho de malha a seguir é 1 centímetro quadrado, ou seja, novamente eu estou falando de área. Por quê? O centímetro está elevado a 2. Toda vez que o centímetro, qualquer unidade de medida está elevada a 2, nós estamos falando de área. Então, a área de cada quadradinho é 1 centímetro quadrado. Centímetro elevado a 2 ou centímetro quadrado é a mesma coisa. Toda vez que está elevado a 2, a gente usa o termo centímetro quadrado, tá certo? Qual é a medida da área em centímetros quadrado da figura desenhada na malha? Então, vocês vão precisar contar os quadrados inteiros, certo? E depois vocês vão precisar juntar as metades. Então, a cada duas metades, nós teremos um inteiro. Então, vocês vão contar quantas metades tem para vocês conseguirem descobrir quanto é a área dessa figura. Página 75. Figuras poligonais com diferentes números de lados e que possuem o mesmo perímetro e a mesma área. Então, nós podemos ter aí figuras diferentes, mas que tenham o mesmo espaço ou o mesmo comprimento, o mesmo contorno. Então, olhem aqui o exercício 1. Nós temos aí a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sabendo que o lado de cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U de comprimento. As figuras que têm o mesmo perímetro são, então vocês terão que contar os quadradinhos de todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui deu 12. A B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois vocês vão comparar quais que deram valores iguais. Então, qual mais deu a 12? Qual mais dará a 10? E aí vocês vão comparar, tá? B. Qual relação você pode observar entre as figuras poligonais A, B, C, D, E, F, G e I? G, H e I, desenhadas na malha quadriculada acima. Então, o que vocês podem observar entre elas, tá? O que acontece entre elas? Então, vocês vão somar os lados, comparar e vão ver se existe
alguma relação entre elas, tá bom? Página 76. Observe as figuras poligonais desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, aí temos novamente várias figuras, 6 figuras, e aí existe a pergunta: sabendo que cada quadradinho da malha representa a unidade de medida U elevado a 2 de área, as figuras que têm a mesma área são. Então, lá naquele exercício anterior, vocês contaram os lados. Aqui vocês vão contar os quadrados. Então, olha, eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, figura 1, 10. Figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Figura 2, 6. E assim por diante vocês farão com todas. E depois vocês falarão, escreverão aqui quais são as figuras que têm a mesma área, certo? Então, a figura 1 tem 10 unidades ao quadrado, a figura 2 tem 6 unidades ao quadrado. A figura 3, ela terá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades ao quadrado, ou seja, figura 1 é igual, desculpa, figura 2. Figura 2 é igual a figura 3, certo? Que vale 6 unidades ao quadrado. E é isso que vocês vão descobrir com as demais. Página 77. Observe as figuras desenhadas na malha quadriculada a seguir. Tem várias. Agora responda. O que essas figuras têm em comum em relação ao perímetro e à área? Como vocês saberão disso? Comparando. Então, vocês vão contar a área de todas. Aqui, por exemplo, a área é 5. Perímetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perímetro, 12. Então, vocês vão só ver a área e o perímetro de todas e depois vocês vão comparar, ver se existe alguma relação entre elas. Questão 6, analise as figuras 1, 2 e 3 desenhadas na malha quadriculada a seguir. Então, nós temos aí 3 figuras. E responda. Em relação à área e ao perímetro dessas figuras, podemos afirmar que... Então, vocês terão que analisar todas elas, a área e o perímetro de cada uma, para encontrar a alternativa que mais se encaixa com as afirmações, certo? As alternativas, desculpa, que mais se encaixa com as figuras, tá bom? Então, por exemplo, alternativa A, perímetros iguais e áreas iguais. Como que eu vou saber se isso está certo ou não? Encontrando o perímetro e a área de cada uma delas, tá? Então, vocês vão precisar encontrar o perímetro e a área de todas as figuras para depois encontrar a alternativa que mais se encaixa. Mudamos de assunto, quadriláteros, perímetro e área, então podemos encontrar também perímetro e área dos quadriláteros, e aí tem um exercício, o exercício 2 da página 79. Observe os quadriláteros representados pelas figuras 1, 2 e 3 da malha quadriculada a seguir. Então, por que são quadriláteros? Porque eles têm 4 lados. Agora responda, e tem aí algumas questões relacionando os quadriláteros. Questão A. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha representa uma unidade de medida U de comprimento, qual é o perímetro das figuras 1, 2 e 3? Então, considerando que cada lado, né, representa uma unidade, vocês precisam encontrar o perímetro da figura 1, o perímetro da figura 2 e o perímetro da figura 3, certo? B. Considerando que cada quadradinho de malha representa uma unidade de medida U ao quadrado, observem que quando a gente fala em perímetro, a gente usa só a unidade U. Quando a gente fala em área, a gente usa a unidade ao quadrado, elevado a 2. Isso é uma unidade de medida, é uma forma de representar a grandeza. Então, aqui vocês vão ter que achar a área do 1, a área da figura 2 e a área da figura 3. E nasceu que você pode concluir em relação à área e ao perímetro dessas figuras. Então, se existe alguma relação.
E essa última questão é uma questão de treinamento para o SAEB. Vocês precisam encontrar qual é a reta, certo? Que está representando um pulo de 1,8 metro. Então, a reta que representa um pulo de 1,8 metro dado por um atleta mirim é. Então, nós temos aqui, ó, a reta 1, a reta 2, a reta 3 e a reta 4. Eu quero saber qual delas representa o valor 1,8 metro, ou seja, qual delas está mostrando aqui nesse desenho, certo? Na setinha aqui, o valor de 1,8 corretamente, tá? E aí vocês vão fazer um círculo nessa reta. Vocês acham que a reta 1 circula a reta 1? Acha que a reta 2 circula a reta 2 e assim por diante. E esse é o nosso roteiro do dia 31 de maio. Qualquer dúvida, gente, é só entrar em contato com o seu professor de matemática, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Bons estudos!